Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre direito digital. Estamos cada vez mais inseridos no mundo digital, um ambiente relativamente novo que muitas vezes parece mais real do que virtual. A velocidade dessa comunicação é fascinante. Aqui no Brasil, em 2017, o número de internautas cresceu cerca de 10 milhões, segundo o IBGE. Já somos quase 130 milhões de usuários da rede. São 130 milhões de brasileiros fascinados com esse mundo virtual. E a gente sabe que ali, na internet, novos ou velhos usuários podem mostrar o que são e até o que não são. Afinal, quem garante que do outro lado o internauta realmente se comporta como ele é dentro de casa, com a família, no trabalho ou com os amigos? É por isso que esse admirável mundo novo também nos obriga a refletir que cada vez mais somos responsáveis por tudo aquilo que postamos e compartilhamos. Outra dúvida que muitos de vocês podem até ter é se realmente a internet é um ambiente seguro. Quem garante que nossos dados não são compartilhados como quando fazemos uma compra online, por exemplo? Afinal, como tudo que é novo, muitas dúvidas surgem. E é aí que entramos no direito digital, que serve para acompanhar e regulamentar as atividades na web. Mas será que esse novo campo de atuação do direito é igual ao que conhecemos no mundo real? É isso que vamos saber agora aqui no Aparecida Debate. E aqui comigo, para participar do programa de hoje, está o Plínio Igazzi, advogado especializado em Direito Digital e Eletrônico. Ele é pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela USP, mestrando em Inteligência Artificial aplicada ao Direito pela PUC de São Paulo, além de fundador da plataforma de acesso a informações, a Digital Rights. E eu também converso com o Tiago Oliva, graduado em Direito, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Ele coordena a área de Liberdade de Expressão do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em tecnologia e direito. O Tiago também é um dos autores do livro Direito Eleitoral na Era Digital. Olá, boa noite, bem-vindos ao Aparecida Debate. Antes da gente começar esse debate, tem muita coisa para a gente conversar hoje aqui. Vamos acompanhar uma reportagem. A nossa repórter, a Camila Moraes, foi às ruas para saber das pessoas o que elas fazem quando elas estão na internet. Vamos acompanhar aqui. Me fala uma coisa, a senhora acha que a internet é uma terra sem lei ou não? A gente tem que ter cuidado com o que a gente posta. Olha, se for ver, tem algumas coisas na internet que é importante, para quem busca as coisas importantes. Agora, as coisas fúteis que estão aí para florescer pela vida, eu acho que não. O senhor acha que a internet ela é terra sem lei ou não? Tem os cuidados, tem as leis da internet? Depende. Porque existe a lei, mas você é igual uma televisão, você assiste aquilo que você quer. Você não é obrigado a participar de tudo que eles falam. Então eles podem botar a lei que quiser, porque pra gente não interessa. Você acha que quando você está na internet, você pode falar tudo que vem na cabeça ou não? Tem que ter algum cuidado? Não, tem que ter algum cuidado, né? Porque, querendo ou não, você pode ofender alguma pessoa, né? Primeiro você tem que, principalmente, entender o que você está falando, né? Muita gente hoje não entende o que está falando, né? E isso eu acho que é um dos erros que o pessoal faz hoje na internet. Depende de onde você está na internet. Tem lugares realmente que não tem lei, tem lugares que as pessoas fazem o que querem, falam o que querem e não vai ter punição porque há lugares na internet que não tem como ter controle. Mas tem lugares muito que vai ter punição. Se você tiver seu nome lá, se tiver a presença de outras pessoas que podem saber quem você é, aí pode haver punição e deve haver. Hoje em dia ela está muito aberta a isso mesmo. Todo mundo posta muita opinião, toda hora. Tem gente que nem pergunta opinião e estão lá colocando opinião naquilo. Entra em polêmica sem necessidade. Sim, bastante. Muitas pessoas não têm cuidado, simplesmente postam e acham que não vai dar nada. Às vezes quer gerar polêmica, quer aparecer. A internet ela é uma terra sem lei ou não? Tem as leis, as pessoas têm que ter cuidado, podem ser punidas. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que a internet ela tem lei, só que não são respeitadas, né? É isso mesmo, a internet agora tem leis e não são respeitadas, é isso? Na realidade ela sempre teve. Toda a legislação existente no Brasil é aplicável aos meios eletrônicos. Essa é a questão do direito digital, né? Porque ele é extremamente complexo justamente porque ele é o direito aplicado aos meios eletrônicos. A gente tem que buscar, na maioria dos casos, a coleta de provas da forma mais eficaz possível. E isso nos meios eletrônicos demanda um conhecimento um pouquinho diferente do que o advogado costuma atuar regularmente.
E por isso também o direito digital é tão amplo, porque não atua só na área criminal, na área civil, atua em todas as áreas, até trabalhista eventualmente, dentro das empresas existem diversas questões que podem afetar o direito digital e tudo mais. Aquele senhorzinho, ele foi direto ao ponto ali, né? Depende também, as pessoas costumam achar que as leis não se aplicam só porque são meios virtuais e estão protegidas por aquele véu da TV, do monitor. Mas toda legislação pode ser aplicável, então bastaria identificar a pessoa e aplicar a legislação existente atualmente. Mas o direito que existe hoje, no mundo real, ele funciona da mesma forma no mundo virtual ou é diferente? A gente pode considerar que existem algumas particularidades da estrutura, da arquitetura, né, do ambiente virtual, que, dependendo do caso, justifica haver uma legislação específica ou a aplicação de uma forma diferente. Mas eu concordo com o Plínio no sentido de que essa percepção um pouco de que a internet é uma terra sem lei, na verdade, na realidade, ela não se sustenta, né? Porque a gente já tem legislação que se aplica naquele espaço e os direitos digitais, eles nada mais são do que versões novas de direitos que já existem, que já são consolidados no nosso ordenamento, né? No direito brasileiro. Então, assim, acho que realmente existem algumas especificidades, a gente vai acabar entrando em algumas aqui ao longo da discussão, mas é importante ressaltar que existem consequências, né, para aquilo que a gente faz na internet. E como fiscalizar as atividades na web? Existe uma fiscalização agora, a partir de agora? Então, existem inúmeros tipos de fiscalização. Existem as fiscalizações privadas e as fiscalizações governamentais, mas inúmeros tipos. Seja, como eu comentei, dentro da empresa, por exemplo, existe a fiscalização da própria empresa com relação àquilo, tudo que o conteúdo que o trabalhador acessa e etc., até uma investigação privada, eventualmente com relação a crimes, por exemplo, que a gente encontra que é o mais complexo e mais até polêmico, seria a questão da pedofilia. Então, muitas vezes, o advogado de direito digital ele atua como assistente de acusação para localizar a pessoa, utilizar os mecanismos naturais do direito penal também para explicar como funcionou o crime nos meios eletrônicos e transportar aquilo para o direito digital dentro do direito regular, né? Você acabou comentando, entrando num tema que eu quero abordar também, que são essas leis do mundo virtual, e a gente já tem algumas leis aí no Brasil, né, que é a Lei Carolina Dickmann, o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas leis. Acho que eu posso começar falando um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que é considerada por outros países especialistas na área como uma legislação muito avançada nesse sentido. Tem até a versão em inglês, eles acabam utilizando o termo Constituição de Direito Digital, que é a lei brasileira, porque ela estabeleceu uma série de parâmetros que ainda não existiam para o universo digital, parâmetros que a gente pode falar de responsabilidade para conteúdos que estão disponíveis ali, né? Então, um pouco, meio que jogaram um pouco de luz na responsabilidade quem que é responsável pelo aquilo que está na internet. Então, por exemplo, se eu posto um conteúdo ali, até certo momento não se sabia se a plataforma que permitiu que aquele conteúdo chegasse a outras pessoas seria responsável por aquele conteúdo legalmente. E se esse fosse o caso, haveria um estímulo econômico muito grande para que essas empresas começassem a tirar os conteúdos, né? Estou falando de Facebook, de Twitter, do YouTube, porque por receio de sofrer algum processo judicial, alguma coisa desse tipo. Só que aí essa legislação ela veio trazer um critério, que é um critério que protege a liberdade de expressão e o acesso à informação na internet, que basicamente estabelece que essas plataformas elas só podem ser responsáveis, ou seja, elas só vão poder ser condenadas, punidas, né, e pagar alguma indenização, caso elas não removam o conteúdo depois de uma decisão judicial dizendo que elas devem removê-lo. Então, esse foi um parâmetro importante, parece uma coisa assim muito abstrata para o universo das pessoas, só que ela tem uma consequência muito direta na nossa vida, porque aquilo que a gente posta pode acabar, se esse modelo fosse diferente, poderia acabar desaparecendo, simplesmente porque existe algum risco que a plataforma pode enxergar, mas que pode não ser real na prática, de causar dano a alguém. Então, o Marco Civil veio determinar essa regra. Outra coisa importante que o Marco Civil também estabeleceu, critérios para que, e obrigação para que essas plataformas mantenham dados
sobre postagens que foram realizadas para identificar pessoas que eventualmente venham a causar ilícitos por conta daqueles conteúdos que foram compartilhados ali. Então, que é o caso de investigação criminal. Até então não tinha ainda muito bem delimitado até onde ia a obrigação dessas plataformas de guardar essas informações ali para quando a Polícia Federal precisasse investigar algum crime que aconteceu pela internet. Hoje isso já está delimitado pelo Marco Civil. Então, é uma lei importante que está fazendo 5 anos agora, que entrou em vigor, inclusive esse mês vai fazer 5 anos. E, enfim, é uma lei muito importante para esse contexto específico da internet. Eu também queria que você comentasse um pouquinho sobre as leis que existem hoje. Com relação aqui. a essas normas, o Marco Civil certamente é o mais completo até o momento, né? É muito interessante porque, por o direito digital ser algo tão específico e tão complexo, muitas vezes a decisão vem antes da norma. Isso algumas vezes acontece em outras áreas do direito, mas no direito digital isso é quase uma regra. E muitas decisões vieram antes do Marco Civil da internet e cada uma decidindo de uma forma. Então, o provedor de aplicação, no caso, por exemplo, uma rede social ou até um portal como qualquer outro de notícias, poderia ser responsabilizado por um comentário, enfim, isso gerava uma insegurança para todos, uma insegurança que a gente chama de insegurança jurídica, porque não dá para saber se você vai praticar um ato que não está legislado e ainda assim você vai ser punido. Aí, a partir do Marco Civil da internet, isso foi consolidado, então as empresas têm que manter os dados, têm que preservá-los da forma correta, e eventualmente a partir de uma ordem judicial, a partir de uma decisão de um juiz, eles vão ter que fornecer esses dados para identificar as pessoas envolvidas. E essa consolidação do Marco Civil foi excelente. E agora teve também o decreto regulamentador do Marco Civil que introduziu outras questões muito importantes também com relação à segurança jurídica, trouxe mais segurança jurídica para o direito digital. E agora, em 2020, em agosto de 2020, vai chegar a Lei Geral de Proteção de Dados também, que é extremamente interessante com relação aos nossos dados, porque da forma como está, é muito temerário, é muito preocupante como os nossos dados são tratados no dia a dia, porque a gente fornece a torta direito para todo mundo. Pois essa é uma questão que eu quero entrar com vocês, porque até tem aqui uma pesquisa dizendo que 35% dos... Tem uma outra, eu vou falar dessa primeira, mas em 2018, 5 mil dados digitais foram vazados por minuto no mundo, né? Isso é muito grave, né? Como é que acontece isso? A gente que permite que esses dados sejam vazados, como é que funciona isso no mundo virtual? Existe praticamente uma certeza no mundo virtual de que se os seus dados não vazaram ainda, um dia vão vazar. É extremamente complicado garantir qualquer proteção 100% nos meios eletrônicos, até porque o avanço da tecnologia propicia esse tipo de dinâmica que a pessoa consegue eventualmente atacar de uma forma eficaz. O ponto os nossos dados eles têm que ser armazenados de uma forma muito mais eficaz. Por mais que não seja 100%, eles têm que ser padronizados. Mas o usuário consegue fazer isso? Então, não. Isso seria aplicado às empresas, às pessoas que vão processar de alguma forma. Existem, salvo engano, 20 verbos que tratam com relação ao tipo de tratamento que você vai dar aos dados. Então, seja análise dos dados, seja algum tipo de cruzamento de informação. Enfim, existem muitas coisas que cada vez mais estão no nosso dia a dia. Por exemplo, as pessoas estão cada vez mais usando aqueles smartwatches, que os relógios inteligentes. E, a partir disso, é um benefício extremo que muitas pessoas deixaram de ter ataque cardíaco. Saiu uma notícia que 2.000 pessoas estavam com arritmia, foram correndo para o hospital e poderiam ter tido um agravamento se não fosse o relógio avisando. Mas, ao mesmo tempo, aqueles dados estão sendo coletados sobre a sua saúde. Então, se eventualmente um relógio inteligente absorve seus dados e repassa de uma forma não correta, esses dados chegam em algum, talvez, plano de saúde, isso pode gerar inúmeras repercussões. Aproveitando, você está falando disso, tem as farmácias. Quando você vai a uma farmácia, eles pedem para você o seu plano de saúde, o seu CPF. Isso é uma forma do plano de saúde conseguir... Eles passam essas informações para o plano de saúde e depois eles podem fazer um reajuste em cima dos seus dados que foram repassados? Existe isso? Isso é verdade? A gente, assim, não tem nenhuma prova concreta de que isso acontece, mas, assim, é um risco que existe, né? Se você está vinculando ali o seu CPF ao seu plano de saúde e existem bancos de dados completos, enfim, a proteção realmente, ela
falha nesse sentido, né? Isso pode acontecer, a gente não tem controle. E nesse sentido que é interessante a vigência da Lei de Proteção de Dados que o Pino comentou, que ela vem justamente colocar parâmetros e obrigações para que esse tipo de informação seja eventualmente compartilhada com consentimento daquela pessoa que produziu o dado, né? Que é algo que a gente até então não tem parâmetro. Inclusive, a lei que vai entrar em vigor o ano que vem, ela já existe em muitos outros lugares. A gente está, assim, nesse sentido, a gente ficou um pouco para trás dessa discussão, né? Demorou muito para ela ser aprovada. E existem alguns pontos dela que ainda estão em discussão. Mas ainda mais com mais da metade da população brasileira já tem acesso à internet, né? Então é uma coisa que demorou mesmo para chegar, né? Sim, é uma discussão que demorou bastante para acontecer por aqui. Agora, uma outra pergunta, ainda em relação a esse vazamento de dados, que tem uma outra pesquisa que mostra que 35% dos brasileiros trocam dados pessoais por descontos e cupons online, ou até por programas de fidelidade. Aí essa pesquisa foi feita na América Latina, 47% no Chile, 44% na Argentina, e os peruanos e mexicanos são os mais desconfiados. E depois você começa a receber as notificações, né, a partir daí. Existe uma forma da gente se proteger contra isso ou isso faz parte do jogo ali do mundo virtual? Então, a forma de se proteger é ter uma plena noção da validade, do valor que você pode dar para os seus dados. O valor dos seus dados para uma empresa é imenso. Então, a partir do momento que, por exemplo, ela começa a cruzar locais onde você frequenta com um tipo de consumo, produtos preferidos, ela consegue estabelecer um tipo de parâmetro de publicidade, inclusive, um parâmetro para que seja muito mais eficaz o tratamento diretamente com aquele tipo de pessoa. Então, puxa, a forma de se proteger é justamente saber que é um valor imenso aquele dado e que não vale, muitas vezes, você entregar por causa de um desconto. Então, isso, assim, não busca o paternalismo, assim, uma proteção extrema, mas a pessoa ela pode muito bem querer ceder os dados por causa de desconto, é uma opção dela. Isso só tem gente que não liga em receber essas exatamente, notificações, só que ela tem, desde que ela tenha ciência de onde estão indo os dados, para onde está transitando, quem está tratando e onde está sendo armazenado, se está feito da forma correta, para não fugir de onde ele destinou os dados específicos ali. Até aquelas ligações insistentes de call center que a gente recebe também são resultado disso? Não, pode ser, sim, pode ser. Como a gente não tem muita noção de como que funciona o compartilhamento dos bancos de dados, né, entre as empresas, pode até ser uma consequência mesmo. Porque, no fim, acabam construindo um perfil muito apurado, né, do nosso gosto, das coisas que a gente consome, dos lugares que a gente frequenta, e isso acaba tendo um valor econômico muito grande, que justifica essa troca, né, de informações. Eu concordo com o Pino. Eu acho que a questão a pessoa ela pode compartilhar, né? Enfim, a questão é que ela tem que saber o que ela está compartilhando, ela tem que saber até onde aqueles dados vão chegar e quais podem ser as consequências, né? Mas a partir daí acho que a escolha é de cada um mesmo, né? É isso que eu ia te perguntar. A gente está chegando quase ao fim desse primeiro bloco. Eu quero perguntar para vocês: é preciso ter etiqueta na web? É de bom tom ter etiqueta na internet? Certamente. Em qualquer meio é importante que as pessoas tenham um mínimo de respeito com relação ao próximo. E da mesma forma como a gente falou no início, as leis são aplicáveis. Então, nenhum véu de internet vai proteger as pessoas e achar que elas não são localizáveis. A gente já fez localização em outros países, inclusive, e o processo terminou no Brasil, obviamente, porque a pessoa é brasileira. Então, é muito possível localizar as pessoas e puni-las por causa dos dados na internet. Então, não só se a pessoa não acha que tem que ser polida porque é correta, porque busca um respeito ao próximo, que ela respeite as leis. E você, Tiago, o que você acha? Que tipo de dica você pode dar para quem está nos assistindo para saber se portar na internet? Eu acho que é ter as mesmas regras de etiqueta que são aplicáveis a qualquer espaço, inclusive espaço público que você esteja, assim, porque realmente o que acontece ali pode ter consequência. O que mais tem, por exemplo, é processo envolvendo difamação, que é uma coisa que muitas vezes quando acontece no espaço físico, né, que a gente fala, ou no espaço público, não tem consequência, porque às vezes você não consegue depois identificar a pessoa, por conta dos rastros que o seu acesso e as suas atividades na internet deixam, é possível localizar você, mesmo que não seja você falando com o seu perfil, o seu nome, a sua foto. Então, acho que a internet, nesse sentido, é um lugar até onde pode acontecer ter mais consequências se você faz alguma coisa. Então, pensar duas vezes e agir como se você estivesse falando com a pessoa, né, face a face, assim. Acho que seria essa a regra. Eu preciso fazer o primeiro intervalo e daqui a pouco eu quero perguntar para vocês
para a gente falar sobre direito ao esquecimento, que é muito interessante, e também sobre Deep Web. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre direito digital. E aqui comigo está o Plínio Igazzi, advogado especializado em direito digital e eletrônico. Ele é pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela USP, mestrando em Inteligência Artificial aplicada ao Direito pela PUC de São Paulo, além de fundador da plataforma de acesso a informações, a Digital Rights. E eu também converso com o Tiago Oliva, graduado em Direito, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Ele coordena a área de liberdade de expressão do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em tecnologia e direito. O Tiago também é um dos autores do livro Direito Eleitoral na Era Digital. Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior falando do direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento, Tiago? O direito ao esquecimento foi uma discussão que começou na Europa. Ela envolve um pouco do que a gente estava comentando no bloco anterior, né, sobre o quanto que das nossas informações estão presentes na internet, né, o quão possível é construir o nosso perfil. E não sei se acho que a maior parte das pessoas já devem ter buscado o próprio nome no Google para ver o que aparece, identifica que aparecem coisas sobre o nosso passado. E aí, essa discussão do direito ao esquecimento envolvia justamente isso. Foi um caso concreto que aconteceu de um advogado espanhol que identificou ao procurar o nome dele na ferramenta mesmo do Google, identificou duas notícias que relacionavam ele com um problema que ele teve no passado, de dívidas com a Previdência Social Espanhola, e ele dizia que isso estava prejudicando um pouco a carreira dele enquanto advogado, e aí ele levou o caso para os tribunais espanhóis, depois isso acabou chegando no Tribunal Europeu, e basicamente o que ele dizia esses links, né, essas notícias, elas estão me prejudicando e não faz mais sentido que elas estejam disponíveis nos resultados do Google, porque isso já tem mais de 10 anos, eu já paguei essa dívida, então não justifica que aquilo esteja ali. E então meio dizendo que era mais uma questão de proteção da privacidade dele, né? E aí isso acabou recebendo esse nome, direito ao esquecimento, porque o tribunal reconheceu que ele tinha esse direito, na verdade, direito à desindexação. O que seria isso? Seria o direito a ter esses dois resultados retirados dos resultados de busca do Google pelo nome dele. Ou seja, os conteúdos, né, as notícias que falavam sobre essa dívida, elas continuam lá, se você entrar no site específico em que elas foram publicadas no jornal espanhol, só que elas não aparecem mais nos resultados de busca do Google. Para quem procurasse, aí primeiro se delimitou, né, o IP espanhol, seria no território da Espanha, e depois no território europeu, enfim, essa é uma outra discussão sobre o alcance, né, dessa desindexação, mas a discussão era essa, assim, que ele teria esse direito a ter esse conteúdo apagado, né, desrelacionado do nome dele, né, na busca. E aí essa discussão acabou sendo levada para outros espaços e isso acabou chegando aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, um caso que está pendente de julgamento no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, que de certa forma está relacionado com essa pauta. Não foi um caso que aconteceu na internet, mas também envolve o que a gente poderia considerar um direito ao esquecimento, que era um caso de um material que foi produzido para a televisão, falando sobre um crime dos anos 50, e aí hoje em dia a família da pessoa que foi vítima, contada por esse crime, queria que esse conteúdo não estivesse mais disponível ali, não fosse mais veiculado, e queria receber uma indenização pela veiculação desse conteúdo. E aí, então, por conta disso, a gente começou a discutir isso aqui também. E aí agora tem essas discussões envolvendo a internet especificamente, mesmo desindexação do Google, que é a remoção dos resultados do Google. Mas é só do Google ou de outros? De todos os buscadores. É que a gente fala dos buscadores, dos né? buscadores, não, mas isso. não, por exemplo, se eu me candidatar a algum cargo político e depois não for eleito e quiser me desassociar disso, ali no tribunal eleitoral, meu nome vai continuar ali. Se eu buscar pelo TRE, vai aparecer meu nome ali. Isso, se você acessar o site direto. E o conteúdo vai estar ali. Ele só não vai aparecer nos buscadores. Isso, nos buscadores. E parece que tem um outro caso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, de uma promotora que estava associado o nome dela a fraude em concurso, né? E ela também conseguiu essa decisão no STF. Não tem esse caso, Pli? Tem esse caso, tem muitos outros, na verdade. Esse talvez seja um emblemático, mas tem diversos outros com relação a jornais que publicaram alguma questão com relação à pessoa ser suspeita ou ser investigada. E após a investigação não chegou a nenhuma conclusão, mas ainda assim tem aquela mácula para a pessoa, mostrando que em algum momento ela foi investigada, ela teve algum tipo de associação mesmo com amizade com relação ao criminoso e não sabia que aquela pessoa praticava aquilo. Então, é um tema bastante polêmico, bastante complicado,
porque envolve desde a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade do indivíduo também, com relação à imagem dele, de manter-se após, eventualmente, um cumprimento de uma pena, ou após uma investigação que não deu em nada, ou qualquer outra situação que não vale a pena para ele que seja mantido na internet, muitas vezes é justo, de fato, que aquilo seja desindexado. E, assim, não só desindexado, como também apagado dos divulgadores originais. Então, se for um jornal, eventualmente é o caso também de solicitar a extração. São casos muito específicos, vai de caso a caso, e alguns, por serem extremos, de fato, eles vão além da liberdade da imprensa, no sentido de que, puxa, a pessoa está sendo lesada de uma forma completamente desnecessária por algo que jamais fez, ou por algo que foi um erro interno de uma pessoa que escreveu, ou exagerou na hora de escrever, enfim. É muita repercussão que pode ser dada para uma pessoa por causa de uma simples publicação, né? Mas a gente sabe que a velocidade da internet viraliza assim em segundos, né? Como é que funciona? Esses casos são julgados mais rapidamente? Eles têm prioridade na hora de serem julgados? Porque enquanto isso a notícia está lá, né? Sim. Eu ia até comentar que, na verdade, muitas vezes o tiro sai pela culatra, sabe? Você acaba atraindo muita atenção quando você promove um processo para remover, para desindexar um conteúdo, isso acaba chamando muita atenção para o que você está fazendo, e isso acaba não funcionando. Você remove o conteúdo, mas todo mundo sabe o que aconteceu, qual era o conteúdo, né? Então tem um pouco esse lado também, assim. Eu acho que vai muito do caso a caso. Esse caso que você comentou da promotora, para mim, é um caso emblemático, porque até então, as decisões que vinham saindo dos tribunais, né, do STJ, eram no sentido de que a gente não tem o direito ao esquecimento, porque isso foi uma discussão europeia, que acabou sendo localizada, trazendo pelo Brasil e tal, mas a gente tem um cenário normativo, né, umas leis diferentes. A gente, inclusive, não tinha uma lei de proteção de dados ainda nesse momento, da mesma forma que a gente ainda não tem, porque ela não entrou em vigor, né, ela vai entrar só o ano que vem. Então, a gente tem um espaço, né, um universo normativo diferente. E aí, trouxeram essa discussão e a gente tem que pensar um pouco no nosso contexto, assim, né? Não dá para simplesmente aplicar o que foi decidido lá no nosso contexto. E daí, por conta disso, as decisões eram no sentido de que não há um direito ao esquecimento no Brasil, mas esse caso, ele começou a mudar um pouco isso, que o que aconteceu foi que justamente nesse caso houve o deferimento do pedido, né, que a gente fala, a aprovação do pedido, e ela teve o conteúdo desindexado, né, retirado dos resultados. E isso chamou bastante atenção porque quando a gente fala sobre direito ao esquecimento, a gente geralmente considera que um dos critérios interessantes de você decidir se a pessoa vai ter ou não pedido atendido é se ela é uma pessoa de perfil público ou não. E no caso, ela teve pedido aprovado, só que ela tem perfil público, né? Ela é uma promotora, ela atua, enfim, defendendo os interesses da sociedade. Então, eu achei esse caso um pouco complicado, assim, e achei... Eu acho que essa discussão tem que ser feita aqui. Eu só achei que a mudança ter acontecido num caso desse me chamou um pouco a atenção, assim. A gente já falou aqui no programa, a gente fez um programa só sobre fake news, mas eu queria só abordar. E a fake news, como é que entra as fake news? Como é que elas entram nessa questão? Porque também viralizam, assim, de uma hora para outra, rapidamente, e até você chegar à verdade, a história real é aquela primeira que foi contada, né? Sim, até então. Existem diversos mecanismos para você reter uma informação, reter uma imagem, reter qualquer tipo de conteúdo que seja ou falso ou que seja gere algum tipo de dano a alguma pessoa. Então, a partir do ajuizamento de uma ação, você propõe uma ação e pede para o juiz deferir uma liminar, ou seja, autorizar que aquilo seja liminarmente, seja imediatamente retirado do ar. Muitas vezes existe essa possibilidade, só que é muito complicado justamente por causa dessa questão da viralização. Só voltando um pouquinho, você falou a questão do político, se eventualmente se candidatasse. Existe também uma questão com relação ao cidadão ter acesso livre à informação com relação à administração pública e tudo mais. Então, é bastante complexo você dizer que você pode retirar uma eventual candidatura ou alguma coisa assim, mesmo que gere algum tipo de dano para você. Justamente porque aquilo interessa ao cidadão, por exemplo, então ele tem que ser mantido para que haja acesso à informação plena. Mesmo se eu não for eleito. Mesmo se não for eleito, eventualmente... Assim, a gente está tratando de um caso completamente hipotético, então não dá para saber a peculiaridade. Mas no sentido de que se aquilo importa tem uma função social, importa para o cidadão comum, então talvez aquilo tenha que ser mantido no ar, muitas vezes. Agora, uma outra questão. O que acontece? Tem muita gente que se preocupa com os dados depois que a pessoa morre. O que pode acontecer? A gente precisa se preocupar realmente com os nossos dados ali na internet depois que a gente morre?
Já existe essa discussão, inclusive, porque a gente está presente nas redes sociais, né? E aí, quando a pessoa falece, o que acontece com o perfil dela, né? O Facebook, por exemplo, tem a política de você poder deixar, se aquilo vai virar um memorial, né? Como uma forma das pessoas irem lá, lembrar de você, ver as fotos, etc. Porque no caso do CPF, ele é cancelado, né? Então, Sim. aconteceria a mesma o coisa. rastro digital continua, né? A gente teve, né, teve atividades na internet, o que ficou ali está registrado ali. Então, é uma discussão. Quem que vai herdar esses dados? Se vai para sua família, o acesso vai para sua família. O Facebook, por exemplo, permite que você coloque uma pessoa que vai receber o acesso à sua conta depois, para decidir o que vai fazer. Ou você pode decidir que você quer que vire um memorial, né? Então, isso ainda essa discussão está começando ainda e eu acho que as redes sociais tratam ainda de formas diferentes. Cada uma tem as suas políticas, né? Não está muito claro ainda o que acontece, se tem alguém que vai herdar automaticamente os dados, ou se aquilo fica ali, ou se é apagado, né? Então depende um pouco de... Mas certamente é um tema que exige uma discussão maior. Então, eventualmente, se a família quiser o acesso aos dados, por exemplo, e que, por exemplo, o perfil seja apagado e os dados sejam transportados para um documento, isso pode ser pleiteado em justiça. Não quer dizer que vá ser autorizado porque é completamente novo. Mas é algo que pode ser pleiteado porque muitas vezes é um interesse da família e talvez gere alguma mácula à memória da pessoa. Por isso mesmo o Facebook ele está tentando se mobilizar. A gente fala do Facebook porque é a maior rede social atualmente, mas todas as redes sociais estão tentando se mobilizar de uma forma a preservar da forma mais respeitosa possível a memória da pessoa. Então, quando o Facebook autorizou que a pessoa nomeasse um terceiro para fazer a gestão ou controlar a página da rede, escolher se vai ser um memorial ou se não vai ser, foi uma boa providência, foi uma providência interessante, né? Porque a gente está tendo uma questão que nunca houve precedente, nunca houve um caso anterior de preservação da informação de uma pessoa falecida. Então, isso a justiça ainda vai ter que apreciar em tempo. Tiago, você trabalha com inteligência artificial, né? Como é que ela é usada para remoção de conteúdo, por exemplo? Ela tem... Acho que o caso mais concreto que a gente tem para discutir, né? Na verdade, ela é usada de uma forma bem ampla, assim, a gente às vezes nem tem consciência do quanto que ela é utilizada. Mas falando de Facebook, por exemplo, ela que determina o que a gente vê no feed de notícias. Então, é ela que vai relacionar os assuntos que interessam para a gente, as postagens que tiveram maior impacto porque tiveram mais curtidas, que tiveram mais comentários, que são de pessoas com as quais a gente se relaciona com mais frequência na rede. Tudo isso compõe um algoritmo que vai determinar o que vai aparecer no nosso feed de notícias. Isso é uma das aplicações da inteligência artificial. Para a remoção de conteúdo, eu acho que o mais interessante para comentar é a tecnologia do YouTube, que é o Content ID, que é uma inteligência artificial que ela identifica, ela tem um banco de dados de conteúdos que foram levados a ela. Ela transforma esses conteúdos em uma série, enfim, de hashes que a gente fala, que é um código. E aí, todo vídeo que é subido nela, ela compara com esse banco de dados vídeos que têm proteção de direito autoral, né? Ela é usada mais que a gente fala, para proteção de direito autoral. Então, algum conteúdo que tem uma música de uma pessoa famosa, ou um pedaço de um filme, um pedaço de uma série, alguma coisa desse tipo, ele vai identificar. E se for exatamente a mesma coisa, segundo os últimos relatórios, não precisa nem ser exatamente igual. Tem algumas pequenas modificações que a inteligência artificial já consegue identificar. Ela não permite nem que o vídeo seja... Na verdade, ela identifica o vídeo antes dele subir, então ele não é nem publicado antes. Antes de ser publicado, ele já passa por essa análise. E aí, o autor vai ser notificado, a pessoa que tem o direito de autor sobre aquele conteúdo, ele vai ser notificado e aí ele vai decidir se ele permite que aquele vídeo fique na internet e ele receba a receita que venha de anunciantes relacionados àquele vídeo. Porque todo vídeo na internet monetiza, né? Sim, no YouTube os vídeos são monetizados, né? O que significa que todo o conteúdo que está ali, ele é acompanhado de publicidade, e a publicidade que vem desse conteúdo acaba indo para a pessoa que postou aquele vídeo. E aí, se é um vídeo que teve um impacto muito grande, que muita gente assistiu, a pessoa vai receber uma quantia relacionada a esse fluxo de visitas, né? Então, o autor que acaba recebendo esse dinheiro, ou então ele pode simplesmente dizer que ele não quer que aquele vídeo fique ali
e aí o vídeo não permite nem o algoritmo não permite nem a publicação do vídeo, ele não chega nem aí para o ar. É o fiscal de direitos autorais. Ele é o fiscal de direitos autorais, exatamente, do YouTube. Uma outra coisa que eu quero abordar com vocês é a questão da Deep Web. A gente ouviu recentemente falar dessa questão da Deep Web quando aconteceu aquele massacre na escola Raul Brasil, lá em Suzano, na Grande São Paulo. Falou-se muito que os meninos que atiraram nos outros alunos, eles chegaram até o Deep Web e ali na Deep Web eles tiveram incentivo para cometer aqueles crimes. O que é a Deep Web? Como é que vocês podem explicar isso para a gente? A Deep Web é aquilo que não está indexado. Então, como a gente utiliza a internet? É muito mais fácil você chegar num lugar porque você pesquisou numa plataforma de pesquisa, uma plataforma de busca, digitou ali o que você quer e chega no resultado que você busca. A Deep Web, ela não está organizada. Então, você não consegue chegar por meio de um buscador. Você tem que saber praticamente diretamente onde você quer chegar. Precisa ser um hacker ou não? Não, nada, nem um pouco. A pessoa que quiser baixar um navegador, ela baixa o navegador e a partir disso ela começa a conhecer um pouquinho como funciona cada um dos sites e funciona como o pessoal chama de cebola, né, onion, que são camadas de acessos. Então a Deep Web ela é um pouquinho mais complexa com relação à identificação e punição pela prática de crime, justamente porque são camadas e os dados passam de usuário por usuário e não passam diretamente para uma central que seria responsável por aquilo. Então, a Deep Web para o direito é extremamente importante também, no sentido de que muitas coisas são praticadas ali. Então, e coisas boas também, não tem só coisa ruim na Deep Web. Não tem só... Jamais, não. É uma internet paralela, dá para dizer assim ou não? É só uma questão de indexação, ou seja, aquilo que está incluído no mecanismo de busca ou que não está facilmente acessível. Então, se você quiser fazer um site super justo, correto, dentro de uma plataforma da Deep Web, não haveria problema nenhum. É só aquilo que não está organizado por uma plataforma de busca. Então, jamais a questão do... como criptomoedas, as pessoas acessam, têm uma ideia de que criptomoedas e Deep Web são coisas ruins. Não necessariamente. O que são criptomoedas? Criptomoedas são aquelas moedas virtuais, então Bitcoin, Ethereum, Ripple, diversas outras moedas que são praticamente códigos, linhas de código que geraram uma monetização a partir do desejo das pessoas por aquilo. Então, os mercados estão se adaptando a isso, o Banco Central se manifestou de forma a observar do que se tratam as criptomoedas, e ainda é um tema que gera muita discussão, justamente porque ainda não foi regulamentado também, e existem muitas formas de utilização que ainda sequer foram descobertas, e até para a plataforma de registro do Bitcoin, que é o blockchain, que é uma plataforma que pode ser utilizada para votações, para registros públicos, que é sensacional e eventualmente vai ser incorporado pelos nossos governos, porque é uma forma muito mais eficaz, muito mais célere e muito mais barata. É seguro também? É extremamente seguro, extremamente seguro. Extremamente. Uma outra coisa que eu quero abordar o que são as bolhas sociais? Bolhas sociais. São questões... isso vai com relação à proteção de dados. Porque quanto mais dados você distribui na internet, mais o seu perfil vai sendo desenhado. E as bolhas sociais, elas se aplicam também com relação ao direcionamento daquilo que você costuma ver. Então, as redes sociais, muitas vezes, elas querem, obviamente, que você fique o mais tempo possível dentro da plataforma deles. Então, a partir disso, elas constroem sua timeline, sua linha do tempo de notícias e de interações com amigos, de forma a buscar aquilo que mais te atrai. Então, você acaba vendo só aquilo que te interessa e, muitas vezes, só aquilo que vai em favor da sua ideologia, seja política, religiosa, de qualquer tipo de ideologia. Então, isso gera uma bolha social, a pessoa não vê nada além daquilo que ela já tem em mente. E, a partir disso, ela não consegue conhecer as outras realidades, as outras peculiaridades com relação a todos esses temas que ela tem como dogma interno. A gente está quase chegando ao fim e eu queria saber de vocês dois o quanto a gente faz o uso responsável da internet, como considerações finais e também algumas dicas que vocês quiserem colocar em relação a direitos digitais, para quem está assistindo. Uhum. Eu acho que eu voltaria a falar um pouque daquela questão da etiqueta, talvez, pensar que a internet ela não é um espaço sem lei, né? Ela é um espaço onde se aplicam as leis que regulam os outros espaços, né? Não é um espaço desconectado. Acho que muito pelo contrário, a internet ela está conectada a cada vez mais aspectos da nossa vida, né? Então a gente não pode dizer que existe um espaço digital e um espaço físico. Eu acho que é tudo junto e misturado.
Então, eu acho que é ter essa consciência mesmo, assim, né? De que ali é uma continuação do nosso mundo mesmo e o que acontece ali tem implicações e, enfim... E que aceita tudo, né? Como um papel. Exatamente, tudo que está ali vai estar registrado, mas né? as consequências... inclusive, por conta de ter esse... De ser mais fácil de identificar quem que colocou aquilo ali, na verdade, acaba sendo até um espaço em que é mais perigoso você se engajar em atividades ilícitas, por assim dizer. Porque tudo que acontece ali pode ser levantado depois pelas autoridades, pela Polícia Federal, enfim, então, assim... E você, Plínio, rapidamente? Rapidamente, o direito digital, nesse momento, ele está muito focado na Lei Geral de Proteção de Dados. E muitas empresas vão ter que se adaptar. Então, esse é o momento mais crítico com relação para as empresas se adaptarem àquilo tudo que a lei vai normatizar em agosto de 2020, vai entrar em vigor. Então, ainda tem muita questão no direito digital, mas nesse momento o foco maior está indo para a Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque isso vai afetar muitas empresas, inclusive softwares que elas usam, documentos que elas têm, vai ter que muita coisa ser reformulada, tanto no âmbito do funcionamento da empresa, até no âmbito trabalhista, para que tudo seja adequado à nova legislação. Então, quero agradecer muito a participação de vocês aqui no Aparecida Muito Debate. obrigado pelo convite. Eu agradeço o Plínio Igazzi, advogado especializado em Direito Digital e Eletrônico. Ele é pós-graduado em Direito e Tecnologia da Informação pela USP, mestrando em Inteligência Artificial aplicada ao Direito pela PUC de São Paulo, além de fundador da plataforma de acesso a informações, a Digital Rights. E meu muito obrigado também ao Tiago Oliva, que é graduado em Direito, mestre em Direitos Humanos e doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. Ele coordena a área de liberdade de expressão do Internet Lab, que é um centro de pesquisa em tecnologia e direito. O Tiago também é um dos autores do livro Direito Eleitoral na Era Digital. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida de Debate de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e eu te espero na semana que vem. Tchau!